Bom pessoal, nós faremos agora a correção da lista 3, a primeira que versa sobre lógica proposicional. A ideia aqui é que a gente resolva os exercícios mostrando os caminhos necessários para a sua execução, ok? O primeiro exercício dessa lista, ele fazia o seguinte questionamento: quais das 5 sentenças eram proposições e quais são os valores verdades das que são proposições? A ideia aqui é lembrar que uma proposição é sempre uma sentença declarativa, da qual você pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Então, de todos os itens aqui elencados, nós tínhamos como proposições o item A: Curitiba é a capital do Paraná. É uma proposição porque é uma sentença declarativa e ela é verdadeira. No item B, Joinville é a capital de Santa Catarina? Não, é uma sentença declarativa, ou seja, é uma proposição, porém ela é falsa, você pode classificá-la. 2 mais 3 igual a 5, isso é uma sentença declarativa. Também é uma proposição, da qual você pode afirmar que é verdadeira. 5 mais 7 é igual a 12, é uma sentença também declarativa, é uma proposição. No entanto, ela é falsa. No item E, x mais 2 é igual a 11. Quando eu escrevo que x mais 2 é igual a 11, eu não posso afirmar que essa sentença é uma declarativa. Isso aqui não é uma proposição. Ela pode se tornar uma proposição desde que eu atribua um valor para x. Mas como x está aqui de forma livre, então eu não posso classificar essa sentença como uma proposição. Isso aqui não é uma proposição. Não é. E no item F, eu tenho, responda essa questão. Também não posso classificar essa sentença como declarativa. Isso não é uma proposição, porque responde essa questão não nos dá nenhuma informação acerca do que a sentença emprega. Então, de todos os itens aqui, apenas o E e o F não são proposições. Isso era o exercício 1 da lista. Então, vamos para o próximo. Exercício 2. No exercício 2, tínhamos que determinar a negação de cada proposição a seguir. Então, nós tínhamos a proposição, sempre sentenças declarativas, e eu teria que escrever a negação delas. Então, no item A, era colocado que hoje é quinta-feira. Então, ao escrever a negação, você escreve que não é verdade, exemplo, né? Não é verdade que hoje é quinta-feira. Essa é uma das formas de você responder. Você poderia dizer que hoje não é quinta-feira. Hoje não é quinta-feira. Então a ideia desse exercício, assim como dos demais itens, é justamente escrever em língua portuguesa a negação. Então no item B, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a sentença já envolve uma negação, quando ele diz que não há poluição em São Paulo. Quando eu nego essa proposição, eu estou dizendo que não é verdade que não há poluição em São Paulo, ou seja, que há poluição em São Paulo. Mais adiante, quando nós aprendemos a negação, uma das propriedades que envolvia ela era a dupla negação. Então, quando eu nego uma proposição, ao negá-la mais uma vez, eu vou corresponder à própria proposição. Então, se eu mencionar que P é essa proposição, não há poluição em São Paulo, ao negá-la, estou trabalhando com a dupla negação. No caso, quando eu digo que P é há poluição em São Paulo, quando eu digo isso, há poluição. Ao negar, eu escrevo a proposição como está no enunciado do item B. Ao negá-la 2 vezes, eu estou dizendo que P retorna para a proposição original. Ou seja, não há poluição em São Paulo. Se eu negar isso, estarei dizendo que não é verdade que não há poluição em São Paulo. Ou seja, há poluição em São Paulo. Essa seria
no caso, a resposta para o item B. Então aqui a poluição. Vou deixar de forma, né, resumida a poluição. É isso. No item C, eu tenho que 2 mais 1 é igual a 3. Então a negação que de 2 mais 1 é igual a 3 seria escrever o oposto, que no caso aqui seria dizer que é diferente. Então aí eu estaria negando. E no item D, eu tenho aí uma proposição que me diz o seguinte, que o verão no Rio é quente e ensolarado. Aqui é um caso que você poderia fazer uma associação com a lei de Morgan. Quando ele diz assim, o verão no Rio, né, no item D, isso aqui é o exercício 2D. Vamos reescrever, o verão no Rio é quente e ensolarado. Então, nessa proposição, é possível que eu faça a separação em duas delas, com uma conjunção E aqui, ó, que faz a junção dessas duas orações, essas duas expressões. Então, em termos de uma análise, né, mais, né, resumida, eu teria que essa proposição estaria escrito, logicamente, dessa forma. O verão no Rio é quente e ensolarado. Como ele quer que eu negue isso, ele quer que eu negue essa relação, que o verão no Rio é quente e ensolarado. Mas isso corresponde ao uso de uma das leis de Morgan, que indica que eu vou negar uma proposição, eu vou negar outra proposição e aqui eu vou mudar o sinal conjuntivo que vira disjuntivo. A ideia não seria escrever nessa forma, mas sim usá-la como uma referência para o que você vai escrever. Então, uma possível resposta seria dizer o seguinte, olha, o verão no Rio não é quente ou não é ensolarado. Ou de maneira mais direta, o verão no Rio não é quente nem ensolarado, que corresponde a essa mesma forma de resposta. Então, em situações em que você consegue identificar a conjunção ou a disjunção, você pode usar o recurso da lei de Morgan, claro, declarando as suas variáveis em termos da proposição, para ficar mais fácil a análise. Então, essa seria uma estratégia para a resolução desse exemplo aí, desse item, exercício 2, item D. Bom, no exercício 3, nós tínhamos aqui P e Q, que eram proposições, eram mencionadas as seguintes. Nadar na praia em Recife é permitido, como P, e foram descobertos tubarões perto da praia, como proposição Q. A ideia é expressar cada uma dessas proposições compostas como uma sentença em português. Então nós tínhamos aí os itens relacionados, né, a cada uma das proposições e a ideia é traduzi-lo na língua portuguesa. Então quando você fazia essa análise associada a essas proposições, o que você tinha que escrever? Apenas a relação que estava sendo dada no enunciado. Então, no item A, eu quero a negação de que, então você escreveria assim, olha, se foram descobertos tubarões perto da praia, a negação disso é que não foram, eu vou só colocar o início aqui, não foram descobertos, né? Descobertos, e aí continua, tubarões perto da praia. Essa que seria a forma de resposta. No item B, você quer a conjunção de P e Q. Então, a conjunção de P e Q, com base no que você tem aqui, é dizer o seguinte, olha, nadar na praia em Recife é permitido e foram descobertos tubarões perto da praia. Então, nadar na praia, vou só abreviar aqui, nadar na praia, licenças, e, vamos colocar aqui de forma mais enfática, e foram descobertos tubarões perto da praia. Onde o E está associado aqui, ó, a conjunção E. Essa que é a ideia. Ok? Então, no item C, nós tínhamos lá negação de P,
ou que. Então, na negação de P ou que, no nosso caso aqui, você deveria escrever o seguinte, que nadar na praia em Recife não é permitido ou foram descobertos tubarões perto da praia. Essa é a ideia. Então, nadar na praia não é permitido. Então, o não está aqui, ó. Olha a representação do não. Ou, né, vamos colocar aqui, ou foram descobertos tubarões. Ou foram descobertos tubarões. O de ou aqui, ó, vamos colocar um asterisco, está associado aqui à disjunção que foi gerada. Essa é que é a ideia de resolução. Sempre construir em termos do que está sendo solicitado. Então, vamos continuar aqui a análise do 3. No item C, não, item D agora, nós tínhamos aqui P que implica na negação de que. Então, relações de implicação é aquela que você pode escrever que sempre P, ou, né, de forma mais simbólica, como nós temos mencionado, se P, então que. É uma forma também, essa é a forma mais famosa de escrever, mas se você quiser ser dessa forma também, chega no mesmo lugar. Então, P implica na negação de que, você deveria escrever o seguinte, olha, se nadar na praia em Recife é permitido, então a negação de que não foram descobertos tubarões perto da praia. Então, a forma de você representar é a seguinte, olha, se nadar na praia, se nadar na praia é permitido, e aí você escreve a relação. Então, não foram descobertos tubarões. Estou colocando aqui em laranja para deixar claro, né, como que vai ficar escrito a representação. Então, não foram descobertos. Então, não está associado aqui, ó. O então está associado a esse fragmento, ó. A implicação e o não da negação. E o se aqui, ó, relacionado à primeira proposição. Essa é a ideia. Ok? Então, no item E agora, no item E, você tem a negação de que implicado em P. Então é o contrário, mesma história, ó. Se P, então que. Só que nesse caso, você vai escrever se, tá vendo? Se essa proposição, se a negação de que, então P, que é essa proposição. Essa que é a ideia. Então você vai ter que negar a segunda proposição e implicar com ela na primeira. Essa que é a ideia. Então como é que você vai escrever isso daí? Olha, se não foram descobertos tubarões perto da praia, então nadar na praia em Recife é permitido. Então olha como é que vai ficar a estrutura do problema. Se não foram descobertos. Se não foram descobertos, né? Aqui o se está associado, ó, se e não. Se não está associado a isso daqui, ó, a primeira representação. Então, nadar na praia em Recife é permitido. Nadar é permitido. Onde o então aqui está associado, ó, à representação do P, beleza? Isso aí corresponde para nós ao item E. E no item F, vamos apagar isso aqui.
No item F, você tem aqui uma relação de bimplicação ou bicondicional. P, se e somente se é negação de que. Sempre lembrar que essa representação é aquela que eu escrevo se e somente se. Então, neste caso, eu vou ter que dizer o seguinte, olha, que nadar na praia em Recife é permitido se e somente se não foram descobertos tubarões. Então, nadar na praia, reticências, né, é permitido se somente se, aí ó, não foram descobertos tubarões. Então, não aqui, ó, associado mais uma vez à negação que está expressa aqui, ó, beleza? Isso aí finaliza para nós o exercício 3, ou seja, você tinha as proposições e tinha que escrever em língua portuguesa. No exercício 4 é o oposto, é o contrário. Você tem as representações em língua portuguesa e você quer escrever na forma lógica, essa é que é a ideia. Então vamos lá, vamos começar a resolver aqui o exercício 4. No exercício 4, ele fala o seguinte: considere P e Q proposições. P está abaixo de zero, vamos reescrevê-la aqui. P está abaixo de zero. E a proposição Q está nevando. Então, com base nessas proposições, ele faz as seguintes observações. Está abaixo de zero e nevando. Então, se você tem essa representação, está abaixo de zero e nevando, no item A, a forma de resposta envolve P e Q. Por quê? Porque a conjunção E é a que está fazendo o papel de representação da conjunção que a gente tem aqui. Essa que é a ideia. Isso que nos permite escrever essa resposta nessa forma. No item B, ele está falando o seguinte: está abaixo de zero, mas não está nevando. Mas não está nevando. Esse mas aqui, ele tem o mesmo papel da conjunção E. Ele serve para fazer uma junção com duas orações. Então, na forma de resposta, você poderia escrever P, E, porque eu tenho o mesmo valor do mas, porém, você escreveria a negação. P, E, não Q. Ou seja, está abaixo de zero, mas não está nevando. Essa é a ideia. No item C, não está abaixo de zero e não está nevando. Aí é mais simples. Não está abaixo de zero e não está nevando. Então ele está negando aqui, ó, a primeira proposição, não está abaixo de zero, e, assim como no item A, conjunção, não está nevando, assim como no caso da proposição Q. Então aqui eu tenho um neg, tenho uma negação aqui, tem a negação aqui, e a junção com eles com a conjunção E, que está representada desse modo aqui. Beleza? Isso que representaria a resposta aí do item C. No item D, ele tem o seguinte: está ou nevando ou abaixo de zero, entre parênteses, ou os dois. A ideia aí de escrever o parênteses nessa proposição é mostrar o caráter disjuntivo das duas proposições. Eu poderia, né, imaginar na proposição, na representação da condicional, na representação da disjunção exclusiva, que é aquela em que você tem um, tem o outro, mas não tem ambos. Lembra daquela associação que nós fizemos com o exemplo de uma entrada num restaurante?
é oferecido salada ou sopa. Você escolhe um ou outro, mas não ambos, que é um caso de uma representação de uma disjunção exclusiva. Não é o caso desse exercício, porque ele está mencionando que está nevando ou abaixo de zero, ou os dois. Ou seja, está fazendo uma inclusão dessa situação. Então, nesse caso aí, do item D, você trabalharia com a disjunção propriamente dita. Então, nesse caso, nós teríamos aí, no item D, uma disjunção. Então, é P ou Q. Esse ou aqui, ó, é um ou inclusivo, não é um ou exclusivo. Se fosse um ou exclusivo, o ou exclusivo é aquele que nós mencionamos na disjunção exclusiva. Não é o caso. Nesse caso aqui, seria o item D, a resposta do nosso exercício. E no caso aí do item E, C está abaixo de zero, está também nevando. Então é o caso clássico de uma implicação, né? Se está abaixo de zero, então está nevando. Então nesse caso aí do item E, você tem aqui um P que implica em Q, em função basicamente do que foi dado aqui. Ó, você tem um se, que está associado aqui, se está abaixo de zero, e aqui à frente você tem um está. Relação aqui envolve implicação. E isso resolve para nós aí o exercício 4. Essa era a ideia de representação usando as relações de proposição que nós conhecemos. No exercício 5, ele menciona uma consequência da implicação, que é aquelas três propriedades, oposta, contrapositiva e inversa. A ideia é utilizar essas propriedades para escrever sentenças que estavam aí relacionadas abaixo. Então vamos lá, vamos resolver o exercício 5 agora. Então, no exercício 5, você tinha uma série aí de representações que identificava o seguinte, olha, no item A, se nevar hoje, vamos escrever aqui, se nevar hoje, esquiarei amanhã. Esquiarei amanhã. Então, aqui já existe uma relação de implicação. Então, o que ele quer que eu faça nesse exemplo aí é construir a oposta, a contrapositiva e a inversa. Sempre lembrando, né, que se você tem uma relação de implicação do tipo P, se P então Q, a oposta, né, oposta representa Q que implica em P, a contrapositiva, né, a contrapositiva, a negação de Q implicado na negação de P, e a inversa é aquela que você nega a primeira e nega a segunda, né? Essas são as relações que nós aprendemos aí com base na proposição condicional. Então, com base nisso, a oposta dessa relação, quando eu digo que se nevar hoje esquiarei amanhã, seria dizer o seguinte, olha, eu esquiarei amanhã se nevar hoje. Você pode, é só fazer a inversão. Eu esquiarei amanhã, posso abreviar aqui, eu esquiarei amanhã se nevar hoje. Essa seria a forma de você representar a oposta ou a recíproca dessa relação. A próxima aí, nós temos que calcular a contrapositiva, né? A contrapositiva é aquela em que você nega a Q. Então, olha só, é muito fácil perceber que o se, ele está separando a proposição P dessa proposição aqui que nós vamos chamar de Q, toda ela, certo? Essa proposição aqui. Então, nesse caso, para você escrever a contrapositiva é, se eu não esquiar amanhã, então não terá nevado hoje. Ou, se eu não esquiar amanhã, não terá nevado.
se eu não esquiarei, para ficar mais simples seria escrever da forma como eu falei anteriormente. Se eu não esquiar amanhã, então não terá nevado hoje. Até para que o sentido etimológico da sentença faça, né, faça que a gente tenha de fato uma forma, né, não ambígua de dizer o que está sendo explícito aqui. Então, se eu não esquiar amanhã, então não terá nevado hoje. Porque estou negando a que, negando a T, mas escrever entre elas uma relação de condicional. Essa que seria a ideia. E aí, no item C, ele quer calcular a inversa. Então, aqui, se não nevar hoje, então não esquiarei amanhã. Se não nevar hoje, então não esquiarei amanhã. Ok? Essa que é a ideia que está por trás aí dessa primeira representação no exercício 5. Ok? No item A, era isso que nós tínhamos. Então, no item B, nós tínhamos a relação que era dada da seguinte forma, né? Eu venho à aula, né? Sempre que há uma prova, eu venho à aula, sempre que há uma prova. Então, essa relação aqui, ó, de implicação, ela mais uma vez faz relação com as ideias que nós aprendemos antes. Olha aqui, ó, sempre que. Uma das formas que nós escrevemos a implicação é da maneira que, sempre P. Ou seja, na forma como aqui está escrito, a proposição que é esta. E a proposição que, P, perdão, é essa. O que é uma das formas de você escrever a condicional. Então, nesse sentido, se eu escrever a recíproca dela, ou seja, que implica P, então a ideia seria fazer o seguinte, olha, do jeito que aqui está representado, se eu vier à aula, então haverá uma prova. Se eu vier à aula, então haverá uma prova. Eu estou calculando a oposta. E é sempre necessário fazer essa referência. Nós normalmente aprendemos se P, então que. Mas essas palavras-chave, essas tags, vamos colocar assim, elas identificam que essa mesma relação pode ser escrita nesse formato. Então, a declaração da variável é fundamental para que você consiga fazer a tradução do problema. Então, se eu vier à aula, então haverá uma prova. Isso é o que tem no item B. No segundo caso, que a gente quer calcular a contrapositiva, é o seguinte, se eu não vier à aula, então não haverá uma prova. Se eu não vier à aula, então não haverá uma prova. Essa aqui é a ideia. Ok? E no caso da inversa, se não haver uma prova, então eu não virei à aula. O sentido etimológico fazendo referência. Se não for haver uma prova, então não virei até a aula. Essa que é a ideia que está expressa aqui no caso do item B, usando a inversa. Ok? É isso que responderia para nós o item B. Então, no item C, nós temos aqui uma outra relação, né, que estava sendo expressa aqui para a gente da seguinte forma: o inteiro positivo, é um primo apenas, né, apenas se não tem divisores além de 1 e ele mesmo. Se não tem divisores além de 1 e ele mesmo.
A luz é muito grande, então coube direitinho, né? Então é tranquilo aí. Então vamos lá. Esse é um caso também que é possível você fazer a separação. A ideia é que a separação você pode executar com apenas. Então você tem uma proposição P aqui, ó, o inteiro positivo é um primo, tudo isso aqui você poderia classificar como uma proposição P. E aqui, ó, tudo isso, todo esse bloco aqui, representaria uma proposição que você pode, né, chamar de Q. Essa que é a ideia. Então, como é que você escreve a oposta num caso como esse? Q implica P. Olha, se um número primo não tem divisores além de um e ele mesmo, se um inteiro, né, não tem divisores além de um e ele mesmo, então ele é um primo. Aqui é um pouquinho diferente, porque quando eu menciono que a proposição Q não tem divisores além de um e ele mesmo, esse não tem divisores é referente a quem? Ao inteiro. Então, na hora de você escrever a oposta, você diz que, olha, se um inteiro não tem divisores além de um e ele mesmo, então ele é um primo. Essa é a ideia que está expressa aqui nesse caso. Na contrapositiva, se um inteiro tem divisores, porque aqui eu estou negando, olha, eu escrevi a proposição Q com a negação. Então, se eu vou negar essa proposição, lembra lá do caso do há poluição em São Paulo, não há poluição em São Paulo, não é verdade que não há poluição em São Paulo. Então, há poluição em São Paulo é a mesma coisa que aqui. Se eu estou dizendo que a proposição Q é esta e eu vou negar ela, então eu estou dizendo o seguinte, olha, se não é verdade que não tem divisores, ou seja, se tem divisores, se um inteiro tem divisores além de um e ele mesmo, então ele não é um primo, porque eu estou negando agora a proposição Q. Ok? Essa que é a ideia que está expressa aí no exercício. E no caso da inversa, se um inteiro positivo não for primo, ou não é primo, então ele tem divisores além de um e ele mesmo. Por quê? Porque eu vou estar negando também essa relação. Então, negando o não duas vezes, eu conduzo a própria proposição. Essa que é a ideia que está aí associada a esse exercício, e isso finaliza para nós, né, o exercício 5, isso que está expresso. Agora, no exercício 6, nós temos uma série aí de proposições para que nós façamos a construção da sua tabela verdade. Então, vamos lá. Então, exercício 6, nós temos aí 5 itens, então vamos fazê-lo. P ou Q, no caso aqui, que implica em P e Q. Então temos que fazer a tabela verdade nesse caso. Para a construção da tabela verdade, a forma como você vai gerar as colunas é independente da maneira que provavelmente eu faço aqui. Você pode executar passos mais longos ou mais curtos. A formulação é por sua conta da maneira que você achar melhor. Claro que você tem que seguir as regras da lógica. Então, vou fazer aqui da forma mais detalhada possível, mas que não necessariamente seja a mesma maneira que eu resolvi. A intenção é que, se você fizer ela correta, os resultados aqui vão bater. Então, nesse caso, você tem duas proposições. Então, uma proposição P, uma proposição Q. Você tem todos os resultados possíveis, que no caso aqui são 4. Você tem V e V, V e F, F e V e F e F. O que é que você faz? Você pode juntar em duas proposições, P ou Q, aqui, e depois P e Q. E uma das formas que nós temos, inclusive esse quadro aqui me permite fazer isso, é chamar isso aqui como se fossem duas outras proposições. Vou chamar, por exemplo, isso aqui de 1A, colocar aqui em cima para não trabalhar aqui, e a B. Então, o que eu quero entre as duas é que haja uma implicação entre elas, A implicada em B. Você pode fazer isso, por exemplo, é uma sugestão
para você economizar colunas também, ou notações. Então a gente sabe que na disjunção ela só é falsa se ambas forem falsas. Então aqui você vai ter verdadeiro, 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 isso é falso aqui. E na conjunção é o contrário. Você só vai ter, né, falso, verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então aqui é V, F, F e F. É isso. Então nesse caso aqui, quando você calcular a implicação, aí você sabe na implicação que ela só é falsa quando a premissa ou a hipótese é verdadeira e a conclusão ou consequência é falsa. Então nesse caso aqui ela vai ser falsa na segunda linha e na terceira linha, e verdadeira nas demais. Então a sequência é essa, ó. V, F, F, V. Essa seria a resposta do exercício 6A, ok? Vamos lá para o próximo. Que também, todas elas aqui que eu coloquei nesse exercício são relações de P e Q, né? Somente a última que é com uma outra proposição. Então eu vou aproveitar essa tabela aqui, do P e Q, não precisa apagar esse, e aí repito os demais. Então no item B, nós temos o seguinte. Nós temos P que implica Q, bimplicação ou bicondicional com negação de Q implicado na negação de P. Essa é a ideia. Aqui é o caso que convém nós escrevermos essas representações de negação, que nós vamos usar ela. Você pode escrever a negação de P e a negação de Q. Daqui o que você vai fazer? Você vai fazer uma associação de P implicado em Q. Vamos ver se dá para escrever tudo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, P que implica Q. E aqui, ó, eu vou escrever a negação de Q implicado na negação de P. Vou chamar de novo isso aqui de A e B, A e B. E aqui por fim eu vou escrever, ó, a bimplicação de A com B. É isso que eu vou fazer, que é o que está sendo pedido aqui. Então é tomar cuidado para escrever tudo com calma. Então aqui as negações, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Para quê? Falso, aqui verdadeiro, falso e verdadeiro. É isso. Agora eu venho, P implica Q, primeira e segunda coluna. Então aqui, ó, é falso apenas nessa e verdadeira nas demais, ó. Faz por eliminação. Aqui você vai comparar a quarta com a terceira. Tomar cuidado. Sempre pensando que se a premissa for verdadeira e a consequência falsa, ela é falsa. Então, ó, daqui para cá, da direita para a esquerda, ela é falsa aqui. Ó, negação de Q. E verdadeiro nos demais casos. É isso que vai acontecer. E aí você chega na bimplicação. Na bimplicação ela é verdadeira quando os resultados verdades são os mesmos, né? Então ela vai ser verdadeiro aqui, aqui, aqui e aqui. Esse é um caso particular do que a gente costuma chamar, por definição, de uma tautologia, ou seja, independente dos resultados verdades, a última coluna aqui gerou somente valores verdadeiros. Então você tem uma tautologia nesse caso. E isso finaliza para nós o item B. Ok? Então vamos para o próximo. Item C. Vamos apagar aqui. Vamos ver no item C, ver se eu tenho negações aqui. Só tem uma negação. Então, vamos apagar esse. Apagar tudo, né? E vamos resolver o item C. Então, no item C, ele diz aqui pra gente, olha, P, né, mais Q, disjunção exclusiva, implicado em P mais a negação de Q. É isso que ele faz. Bom, aqui eu preciso construir apenas mais uma, que é a negação de Q. Ok? E eu vou trabalhar com a negação dela, né?
Então aqui, ó, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E aí o que a gente faz agora? Constrói aqui, ó, P mais Q. Depois P, vou colocar aqui entre parênteses, P mais a negação de Q. Vou fazer aquilo que eu fiz nos outros, chamo esse boneco aqui de A, esse boneco aqui de B, e entre eles há uma relação de implicação, A implicado em B. É isso. Então vamos lá. Na disjunção exclusiva é aquele caso em que exatamente uma das representações é verdadeira, né? Apenas uma delas vai ser verdadeira. Então, para esse caso aí, o que vai acontecer? P e Q aqui vai ser falso, V e F verdadeira, FV verdadeira e aqui vai ser falso. E aí você analisa agora o P com a negação com Q. Então V com a negação com Q aqui é verdadeiro, aqui V e V vai ser falso, primeira e terceira coluna, aqui vai ser falso e aqui você vai ter verdadeira. E aí agora você trabalha com implicação. Ela vai ser falsa aqui, ó, na coluna na linha 2 e na linha 3 e vai ser verdadeira nessas duas últimas aqui, ó. Ok? Então vai ficar essa sequência VFFV é a tabela verdade para esse caso do item C. Ok? Está resolvido. Vamos agora para o penúltimo aí. Item D. Bom, no item D, nós temos o seguinte. Então, você tem P, que implica em Q, e negação de P implicada em Q. É isso. Então, aqui nesse caso, eu vou ter que construir mais uma para negação de P. Isso nós vamos fazer. Então, agora a negação de P aqui, ó, F, F, V e F. E agora nós vamos construir aqui as outras colunas. Então, P que implica Q, esta. Depois, a negação de P implicada em Q. E aí, fazendo aquele jogo lá, chamando esse cara de A, esse aqui de B. Eu quero analisar o A conjunção com B agora. É isso. Então, P que implica Q, então essa daqui, então você tem verdadeiro, vou colocar aqui em outra, então aqui é verdadeiro, aqui é falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora a negação de P com Q, então a terceira com a segunda coluna, né? Então aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e é falso aqui na última, ó, negação de P implicada em Q. Então aqui é falso. Beleza. Então daqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a conjunção. Então na conjunção você vai ter verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Essa é a ideia. Isso é a tabela verdade aí do exercício 6, item D, né? Itemzinho D. E aí nós vamos para o último caso, último item aí. Esse a gente vai acrescentar mais uma coluna, as duas aqui iniciais, porque tem uma representação em R. É isso que nós vamos fazer agora. Então, aqui eu vou ter que apagar tudo, vai ficar um pouquinho maior. Então, no 6, né, item E, você tem o seguinte, você tem P bimplicado em Q, bimplicação de R com bimplicação com Q. Essa aqui é a formulação. E aí, nesse caso, eu tenho três proposições, P, Q e R. Então, eu vou colocar aqui, ó, P, Q e R. Então, se com duas proposições você tinha quatro, né, representações, quatro combinações, agora eu vou ter 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 3.
seja, 8 representações. Como é que você pode construir as linhas dessa função, né? Você faz as duas primeiras como a gente fez, verdadeiro, 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 falso, FV, FF, correto? Para o R você vai ter uma sequência todas de verdadeira, ela pode ser verdadeira se essas duas primeiras colunas forem dessa forma, como ela pode ser falso, ou seja, você vai repetir a mesma sequência, ó, V e V, V e F, FV e FF, para os casos em que ela for o quê? O falso. Então você completa aí, ó, todas as linhas dessa função. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a ideia. E a partir daí você vai escrever as representações. Então você vai ter P biimplicado com Q, vamos colocar aqui. Depois você tem R biimplicado com Q. E por fim, naquele jogo que a gente faz, né, que eu vou chamar de A e B, eu vou fazer o A biimplicado com o B. Essa é a ideia. Bom, a partir daí é só lembrar das relações que envolvem biimplicação, porque tudo que está envolvido nela são biimplicações. Ela é verdadeira quando os resultados verdades são os mesmos, né? Então vamos lá, aqui ó, é verdadeiro, na segunda linha é falsa, na terceira linha é falsa, na quarta linha é verdadeiro, na quinta linha é verdadeiro, na sexta é falsa, na sétima é falsa e na última é verdadeira. Agora, R implicado com o quê? É daqui para cá, da terceira para a segunda. Então, é verdadeiro na primeira, falsa na segunda, verdadeiro na terceira, falso na quarta, falso na quinta, verdadeiro na sexta, falso na sétima e verdadeiro na oitava. É isso. E agora você faz A implicado com B, biimplicado. Então, verdadeiro na primeira, vou colocar em vermelho, né? Então, verdadeiro na primeira, verdadeiro na segunda, falso na terceira, falso na quarta, falso na quinta, falso na sexta, verdadeiro na... falso na sexta. Verdadeiro na sétima e verdadeiro na oitava. Essa aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a representação que envolve a tabela verdade do último item. E com isso aí, nós resolvemos a lista e terminamos o exercício. É isso aí, valeu e até a próxima aula.